Queridas irmãs, como você vê o mundo? Como você vê o mundo? O teu jeito de olhar o mundo, a tua maneira de perceber as coisas, em última instância, definem a tua vida. O nosso jeito de olhar as coisas. O nosso jeito de entender as coisas. O nosso jeito de buscar coisas, querer coisas, de fazer escolhas. Em última instância, definem a nossa vida, a tua vida. O nome de Jesus. Ou como você vê o mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos e nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Queridos irmãos, antes de meditarmos na palavra, vamos pedir que Deus fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. E é com humildade que nós nos aproximamos da Tua vontade e pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e nos dê a todos que estamos aqui sabedoria para entender a Tua vontade e obediência para viver a Tua vontade. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo. Nós estamos nos perguntando, nessa noite, como nós vemos o mundo. E a primeira coisa que nós temos que ver
É como aquele paralítico, como aquele homem que tinha uma deficiência física de nascença, via o mundo. Para entender como ele via o mundo, é importante saber como era o mundo naquela época. Vejamos algumas coisas fundamentais. A economia. Aquele pequeno Israel, aquela sobra do velho Israel, era um país agrário. Vivia do que plantava, do que colhia. Pagava impostos violentíssimos a Roma. Roma levava, de fato, o grosso, a riqueza do país. O país estava dividido em duas classes sociais. A primeira classe, aquela que tinha riqueza, eram proprietários de terra, eram fazendeiros. A outra classe era os que trabalhavam nessas fazendas quando havia o que fazer. Na maioria das vezes eram sempre diaristas, trabalhadores temporários. E fora as temporadas de plantio e colheita, eles não tinham trabalho. O país era muito pobre. Havia um número enorme de desempregados. Pessoas que viviam de pequenas coisas e que viviam mal. Havia pobreza naquele país. Essa era a situação da economia. Outra coisa muito importante, a situação da saúde. Os médicos eram poucos, raros, e normalmente serviam apenas aos governantes e aos romanos. Não havia médico para a população, não havia nenhum sistema, imagina isso, público de saúde? Não, o que é isso? Não havia nada disso. Algumas doenças eram generalizadas, como as doenças dos olhos. O clima é muito seco, muito sol, muita poeira, doença dos olhos. Havia muitas doenças de pele, transmitidas por falta de higiene e pelo calor. E havia muitas doenças que ninguém sabia a razão e que hoje a gente conhece um pouco melhor, que eram doenças que, por exemplo, hoje nós praticamente não temos mais. Quase que exterminamos. Se discute ainda se existe, se não existe, que é a poliomielite. Isso era algo avassalador. Pessoas com deficiências físicas de locomoção era uma coisa comum. E a religião? Como era a religião? A religião acontecia ao redor do templo, no templo. Mas aquela linda religião proposta lá atrás por Moisés tinha se transformado em parte num ritual permanente, vazio. Mas as pessoas ainda iam ao templo para fazer suas orações, para acompanhar as orações dos sacerdotes. Então nós temos que ver como era o mundo daquele homem, o mundo daquele deficiente físico. Assim, que nesta introdução de Lucas, é Lucas que está contando a história,
ele conta a história de um portador de deficiência física. Algumas traduções vão usar paralítico. E como esse paralítico foi curado. Diante daquela situação, daquela realidade econômica, de saúde, daquela religião, como é que aquele homem via o mundo? Bom, reparem só, ele precisava ser carregado até o templo. Ele não tinha mobilidade. Alguém tinha que levá-lo. Ele era dependente de que alguém fizesse para ele algo. Tivesse, digamos, um pouquinho de misericórdia e o levasse, o carregasse até o templo. Totalmente dependente. Ora, naquela situação econômica, a vida não lhe era favorável. A economia não ajudava. E ele era o quê? Um desempregado. Não tinha renda. O que restava a esse homem? Misericórdia. Ajuda de pessoas. Para quê? Simplesmente para isso, para não morrer de fome. Como é que aquele homem via o mundo? Aquele homem via o mundo como algo absurdo, terrível, contra ele, que se opunha a ele. E a cada dia, ele ia mendigar o pão para não morrer de fome. Havia alguma perspectiva? Ele podia olhar lá na frente e dizer, eu quero ter isto, eu quero chegar lá, este é o meu projeto de vida. Não tem projeto de vida para este homem. Ele está congelado numa situação totalmente contrária. Ele está lançado na miséria. Acontece uma novidade. Ele não sabe que é uma novidade. Acontece uma novidade. A novidade é que ele vai ter um encontro inusitado. E ele vai se encontrar com 2 discípulos de Jesus de Nazaré. Mas, queridos irmãos, nós temos agora que pensar o seguinte. Tivemos uma ideia de como aquele homem via o mundo, mas temos que nos perguntar como estes discípulos de Jesus de Nazaré viam o mundo. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Atos 2, caminhando um pouquinho para trás, a partir do versículo 42. Vamos ler? Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, este texto nos mostra como os discípulos de Jesus de Nazaré viam o mundo. E é interessante, reparem só, o texto nos conta isso com uma beleza, com uma poesia. Vamos lá. Como os discípulos viam a economia? Claro, a economia existia, nós vimos. Mas como eles viam a economia? Queridos irmãos, eles viam a economia a partir do reino. E qual é a economia, ou como se dá a economia do reino de Deus? Através da comunhão. Eles viam a economia com a perspectiva do reino de Deus. E a economia do reino de Deus é construída com comunhão e em comunhão. Reparem só o que acontecia naquela igreja. Naquela primeira igreja, linda igreja, que eu chamo a igreja mãe dos batistas. Havia pobres? Claro que havia. Havia muitos pobres. Afinal, a sociedade era pobre, tinha um monte de desempregados. Havia ricos? Claro que havia ricos. Essa é uma grande novidade na história. Os ricos e os pobres estavam juntos. Economia do reino de Deus. Diferente de toda a sociedade, de toda a amargura da sociedade. E a saúde? Nós vimos, tocamos na questão da saúde. E a saúde? Uma coisa deve ser dita. Os apóstolos levavam em conta o pouquinho de medicina que existia. Um pouquinho de medicina. Por exemplo, elucidando uma questão que para muitos é um pouquinho complicada. Uma das medicinas mais usadas era óleo de oliva. Óleo de oliva. E isso é explicável. Por quê? Doenças de pele. Como se tratava da doença de pele? Passando óleo de oliva. Dor de cabeça? Óleo de oliva na testa. Nós entendemos e lemos como a unção, mas todos os textos do Novo Testamento, quando fala de ungir com óleo de oliva, está utilizando um recurso da medicina da época. Medicina comum a todo mundo conhecia, qualquer vovó sabia o que fazer. Mas, como se tratava das grandes questões da saúde, além desses recursos familiares, caseiros, de vovós, que podia ser um chazinho. Oração. Oração. Se utiliza o recurso da medicina que há.
que se tem à mão. Pouquinho naquela época. Mas eles oravam. Oravam para que Deus curasse. Queridos irmãos, e a religião? Como era a religião? Nós vimos que a religião de toda a sociedade se dava no templo, era formal, era vazia. Os discípulos iam ao templo, sim. Acompanhavam o povo, quando o povo ia ao templo, e orar lá no templo. Mas, se nós podemos falar de religião, a religião deles tinha como base, reparem só, a fé no nome de Jesus. Que lindo! A fé no nome de Jesus. Então, como eles viam o mundo? A partir da economia do reino, a partir da comunhão, da oração e da fé no nome de Jesus. Eles não tinham prata, não tinham ouro, e nem buscavam isso. Só falando dos apóstolos. E foi o que nós lemos no início. A vida deles girava ao redor da adoração a Deus e da comunhão com os irmãos. Eles sabiam o valor de viverem unidos. E por isso, podia haver pobres entre eles, sem nenhuma dúvida, pobres, mas não havia necessitados, no sentido de que não havia pessoas como aquele homem paralítico mendigando na porta formosa do templo. Ninguém passava fome. Assim, os discípulos viam o mundo. Queridos irmãos, quando Lucas inicia o texto lá em Atos 3 e diz que Pedro disse para o homem: não tenho prata nem ouro, nós devemos entender que Pedro não está criticando a riqueza nem os irmãos ricos que existem na igreja, porque havia os irmãos ricos na igreja. Não é isto. O que ele está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo: o sentido da vida não é dado pela prata e o ouro. O sentido da vida é dada pela fé no nome de Jesus. E é o que ele vai falar. Por isso nós entramos na última partezinha do nosso sermão. E como você vê o mundo? E como eu vejo o mundo? Como nós vemos o mundo? Não vou citar nomes, porque eu não posso. Dois pastores que eu conheço. Um homem que eu tenho o maior respeito, pastor de profundo sinceridade no ministério. E o outro, um pastor famoso. E os dois estavam almoçando.
E o pastor famoso disse para o outro pastor: fulano, se você não tem na tua garagem um carro como este, ou um carro como aquele que eu tenho na minha garagem, você não é nada. Por que eu estou citando isso? Essa história é verdadeira. Porque, queridos irmãos, como você vê o mundo? É muito fácil a gente olhar o mundo a partir de perspectivas que não incluem a economia do reino, que não inclui o poder da oração para resolver problemas cotidianos reais da nossa vida, que não incluem uma espiritualidade, uma fé que repousa no nome de Jesus. É profundamente fácil, eu diria até que infelizmente natural, que a gente tenha padrões que afastam aquela maneira de ver que os apóstolos da Igreja Mãe dos Batistas tinham. Como você vê o mundo? Em primeiro lugar, eu quero que todos nós tenhamos consciência de uma coisa. Todos temos necessidades. Todos temos necessidade. Aquele homem da Porta Formosa tinha necessidades reais? Tinha. Tinha necessidades reais. Não era da cabeça dele. Nós temos necessidades? Temos. Temos necessidades, às vezes, a respeito da saúde. Saúde debilitada, problemas de saúde, quando não são conosco, com alguém da nossa família, alguém querido. Temos necessidades na área da economia, do trabalho. Temos necessidade na área do trabalho e da economia. Às vezes não temos o emprego que queremos, ou às vezes não temos o emprego. Às vezes não ganhamos aquilo que almejamos. São necessidades reais. Você ter projetos de vida não é errado. O que nós estamos discutindo é que o teu projeto de vida, o teu sentido de vida, o caminho que a tua vida vai ter, depende da maneira como você vê as coisas. E se você olhar as coisas sobre a perspectiva do imediato, você tende a errar. Reparem só que coisa impressionante. Nós vimos no texto, que começamos lá, Atos 3. Está o homem caído, está o homem no chão. Temos Pedro caminhando em direção à porta, mais velho. Temos João do lado. Pedro olha para o homem e Pedro fala com o homem e ele diz, Pedro, com João fitando os olhos dele, disse. A primeira coisa que o homem faz quando vê os dois entrando é o quê? Pediu esmola.
Não é normal? Ele precisava de esmola. Ele pediu esmola. Aí tem um detalhe maravilhoso. Aquele homem, na situação dele, ele só conseguia ver a necessidade dele imediata e agora, e é essa. Eu preciso almoçar hoje. Eu tenho que comer um pouquinho. Eu preciso de uma esmolinha para comer. Então é isto que ele consegue pensar e pedir. E aí, Pedro olha ele nos olhos. Pedro olha ele nos olhos. É muito interessante que ele fica preso no olhar de Pedro. O texto diz que ele fica olhando para Pedro. Claro que ele está esperando dinheirinho. Opa! Imaginem a frustração desse homem com o início da frase de Pedro. Eu não tenho prata, nem tenho ouro. Falou, xiii. Não é por aí que eu vou arrumar o meu dia. Queridos irmãos, aqui tem uma coisa muito bonita. Uma coisa para todos nós. E foi muito bonito porque nós não tínhamos combinado, mas o pastor Eliseu falou de que nós somos testemunhas, somos memoriais. Memoriais de quê? Ele explicou em relação à ceia. Eu vou dar uma outra ideia para você. Seguindo o que o pastor Eliseu disse, nós somos memorial vivo do nome de Jesus. Por quê? O que Pedro disse que ele tinha? Eu não tenho prata, não tenho dinheiro. Mas ele vai dar àquele homem algo que o homem nunca imaginou, que o homem nunca pediu, que nós nem sabemos se o homem tinha fé para receber. Mas Pedro tinha. Pedro não teve a mínima dúvida. Ele era aquele memorial que caminhava, o memorial do nome de Jesus, que pode falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Reparem, duas coisas. Primeira, como eu vejo o mundo. Eu tenho que ver o mundo como eles. Eu tenho que ver, eu sou este memorial, que leva o nome de Jesus, que leva o nome de Jesus para o sofrimento humano. Não importa a situação da economia. A igreja, e eu como representante desta igreja, como memorial vivo desta igreja, estou levando ao mundo a economia do reino de Deus. A oração, que sem negar o conhecimento humano da medicina, vai clamar a Deus pela cura. Uma religião verdadeira que repousa sobre o nome de Jesus. Queridos irmãos, eu e você e nossas famílias precisamos da comunhão do corpo de Cristo. Essa é a economia que faz a diferença nas nossas vidas. Dinheiro e sucesso não são o mais importantes. Pedro não estava negando, nem nós estamos negando. Nós só dizemos o seguinte: não podemos olhar o mundo através desse óculos, porque esse óculos distorcem a própria realidade. No nome de Jesus, nossas necessidades são supridas. No nome de Jesus, nossas necessidades são supridas. Às vezes a gente esquece disso, e aí a nossa religião vira formal. Perde o poder do nome de Jesus. Queridos irmãos, a tua vida, a minha vida, é mais do que aquilo que você vê.
Às vezes a gente está vendo ali, olhando só o dinheirinho, a moedinha que vai cair. E Deus tem para nós um encontro muito maior, que faz você saltar de alegria, dar glórias a Deus. Queridos irmãos, nós não precisamos ser deficientes espirituais. Você precisa? Essa é uma pergunta para você mesmo. E quero que você pense um pouquinho, embora eu continue falando. Você precisa da glória de Deus na tua vida hoje? Olha a pergunta. Para pensar. Se quiser abaixar a cabeça, fechar os olhos, pense. Você precisa da glória de Deus na sua vida hoje? Queridos irmãos, o nome desse sermão é Como Você Vê o Mundo, ou o nome de Jesus tem poder para mudar a tua vida, para derramar sobre a tua vida a glória de Deus hoje. Se você diz para você mesmo, eu preciso da glória de Deus na minha vida hoje, eu peço que você deixe o teu lugar e venha à frente. Nós vamos, em nome de Jesus, pedir a Deus o milagre que você precisa. Eu não sei qual é. Quem sabe é você. O daquele homem da Porta Formosa era visível a necessidade dele. A tua, só você sabe. Mas o mesmo Jesus de Nazaré, que fez com que aquele homem saltasse, está presente, está nesse momento de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E, queridos irmãos, Deus vai responder a tua oração. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muitas vezes olhamos o mundo de forma errada. Muitas vezes a nossa perspectiva não é a perspectiva do reino, da comunhão entre os irmãos. Muitas vezes a nossa perspectiva não é a da oração. Muitas vezes a nossa perspectiva não se dá no clamor do nome de Jesus. E por isso, Pai, nós começamos esta oração dizendo para Ti, perdoa, Senhor, a fé pequena que nós temos. Perdoa, Senhor, as perspectivas erradas que às vezes temos em relação à vida. Mas nós temos necessidades, Pai. E o Senhor está olhando a necessidade de cada pessoa que está aqui. Algumas são necessidades ao nível da saúde. Precisam de cura e por isso oramos. Outras têm necessidade ao nível, Senhor, do trabalho, do emprego. Outras, Pai, a nível dos relacionamentos.
outras necessidades espirituais de fato. Querem um encontro maior, um encontro definitivo que mude a vida delas. Elas querem isso, um encontro tão importante como teve aquele homem lá caído na porta formosa do templo. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço milagres. Um milagre para cada vida, um milagre para cada pedido que está sendo feito, o milagre da cura, o milagre do emprego, o milagre, Senhor, de ser bem-sucedido naquilo que faz, o milagre do amor, Pai, dos relacionamentos, o milagre da paz. Pai querido, aquilo que nós temos é o poder do nome de Jesus. Não é poder nosso, de quem quer que seja. O poder é de Jesus. E neste momento nós clamamos o nome de Jesus. E nós dizemos: muda, Senhor, cada circunstância, para que haja sucesso, alegria, felicidade, saúde. E cada um desses irmãos que veio à frente possa testemunhar, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo a partir desse momento na vida dele. Que ele possa saltar de alegria, que ele possa adorar cheio de alegria, que ele possa contar o que o Senhor fez. Porque isso vem de Ti. É milagre Teu, Pai. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.